pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais algumas das minhas leituras recentes. Eu percebi que eu devia ter feito mais desses vídeos nos últimos tempos porque deu uma acumulada. Então hoje eu vou falar de 10 livros e assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, como sempre. Pode ser que esse vídeo fique enorme? Pode, mas eu vou dar o meu melhor, eu prometo. Antes de eu começar a falar das leituras, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e também me siga nas minhas redes sociais que eu deixo aqui no box de descrição, principalmente no Insta, porque é a rede social que eu fico mais ativa sempre. E eu não quero realmente enrolar, então já vou começar a falar da primeira leitura. A primeira leitura que eu tenho pra trazer pra vocês aqui é Coraline, do Neil Gaiman. Eu tenho essa edição lindíssima da Intrínseca que eu fiquei completamente apaixonada quando eu vi que ia lançar. Ela é toda ilustrada, é realmente muito linda e eu não tô achando nenhuma ilustração agora. Eu quero mostrar essa que aqui dá medo. Ela tem um trabalho gráfico muito bonito, né, com ilustrações, a primeira página dos capítulos sempre é colorida assim. É uma edição que eu fiquei apaixonada e já fazia um tempo já que eu queria ler Coraline, mas ele parou de ser publicado, né, acho que antes ele era publicado pela Rocco, se eu não me engano. A Intrínseca veio e publicou essa edição e foi uma leitura bastante proveitosa, eu gostei muito. Eu já sabia mais ou menos o que esperar, mas assim, o livro foi muito mais macabro do que eu imaginava. Dependendo da criança, eu acho que não é uma boa você dar esse livro pra ela ler, porque ela pode ficar meio assustada. Eu acho que se eu tivesse lido quando eu era novinha, acho que eu teria ficado bastante assustada. Foi uma experiência legal, só que assim, não foi um livro que, nossa, sabe? Nossa, eu fiquei completamente encantada, completamente apaixonada. É um livro todo cheio de esquisitices, como já é clássico do Neil Gaiman. Quero muito ver o filme ainda. Eu dei 3,5 estrelas pra essa leitura. Depois de Coraline, eu li um livro de contos, né? Um livro nacional de contos, chamado Cantigas no Escuro. E esse é um livro só com autoras, né? Só com mulheres que escrevem, que pegam essas cantigas que a gente já conhece, tipo Batatinha Quando Nasce, Ciranda Cirandinha. Cada uma escreveu um conto baseado em uma dessas cantigas. Eu li pelo Kindle Unlimited esse livro e foi uma experiência legal. Livros de contos, eu sempre falo aqui, são livros que eu tenho um mix de emoções, porque muitos contos eu gosto e outros eu acabo não gostando tanto. No geral eu gostei assim dos contos. O meu favorito foi o da Iris Figueiredo e eu dei 3 estrelas pra esse livro no geral. Teve alguns contos bem legais e outros que eu fiquei completamente com cara de porque eu não tava entendendo nada. Apesar do livro ter uma pegada mais de terror, os contos não são tão assustadores assim, tem um ou outro só que é mais macabro. E o da Iris, por exemplo, é um conto super fofinho, tem assim uma leve aura mais sombria, é um conto muito fofinho. Então fica aí a indicação pra vocês, caso você queira ler um livro de contos fluido, rapidinho e de autoras nacionais. Depois eu li O Colecionador, do John Fowles. Eu li esse livro durante a Maratona 12 em Dobro, eu já fiz até um vlog aqui no canal sobre a segunda edição da maratona, que é uma maratona que eu organizo com umas amigas minhas. E eu li esse livro durante a maratona e naquele vlog eu falo um pouco mais, assim, sobre a minha opinião, tendo a história um pouco mais recente na minha cabeça, né, tendo acabado de ler o livro. Eu até o momento não consegui dar uma nota pra ele. Se eu fosse dar uma nota, objetivamente falando, eu acho que eu daria 4 estrelas. É uma nota, assim, que eu acho que é justa pra esse livro, porque o John Fowles realmente tem uma escrita boa, dá pra se considerar, assim, um livro bem escrito. É um enredo interessante também, né, uma história que é bem desenvolvida como um todo, mas esse livro não foi um livro que me causou nenhuma sensação, assim, positiva. Eu fiquei, assim, me sentindo muito mal durante a leitura. É um livro que explora realmente as piores partes dos seres humanos. Enfim, eu discorri melhor sobre isso no vlog, então eu recomendo que vocês assistam pra entender melhor, né, o que eu senti com essa leitura. Mas assim, tá sem nota até o momento. Eu não sei se é um livro que eu recomendo. Eu acho que se você se interessa pela temática, se você é uma pessoa que tem estômago forte, gosta de ler sobre essas coisas, vale sim dar uma chance, até porque, como eu falei, é um livro bem escrito, não é uma escrita ruim, mas é um livro que vai realmente te causar grande desconforto. Definitivamente não é um livro que eu recomendo pra qualquer pessoa. A maioria dessas leituras que eu tô falando aqui, eu fiz no mês de outubro, então tem muitos livros aí que são com a temática um pouco mais macabra. E a próxima leitura que eu tenho pra falar é City of Ghosts, da Victor Schwab. Vocês sabem que eu sou muito fã da Victor Schwab, eu tenho assim uma meta na minha vida que é ler tudo que ela já lançou até hoje. Tem alguns livros aí que eu ainda não li, mas pretendo mudar isso em 2021, quero realmente ler tudo que ela já publicou. E essa aqui é uma trilogia, se eu não me engano, ainda não foi lançada aqui no Brasil, infelizmente, mas eu aproveitei a promoção de livros importados que sempre tem lá na Amazon e garanti esse primeiro volume aqui. Foi uma leitura muito fluida, muito tranquilinha, muito gostosinha de ler. Esse livro aqui, ele é pro público um pouco mais jovem, né, então ele é um livro infanto-juvenil, né, middle grade, mas ele é o tipo de livro que eu recomendo pra quem quer entrar no clima de Halloween ou quer ler um livro mais macabro, mas tem medo. Esse aqui é o livro perfeito, porque ele tem uma temática de fantasmas, ele é um livro que tem esses elementos, assim, que combinam com Halloween ou com épocas em que você quer ler uma coisinha um pouco mais dark, assim, mas como ele é um livro pra um público mais jovem, então ele não vai ter nada, assim, demais, realmente não é um livro que vai assustar, é um livro mais, assim, de aventura mesmo. Foi uma experiência bem legal, eu gostei. Esse aqui não foi um dos primeiros livros escritos pela Victor Schwab,
Schwab, mas eu acho que ela peca um pouquinho numa coisa aqui, que ela faz muitas referências a Harry Potter. Eu sei o posicionamento da Victoria Schwab hoje em relação àquela que não deve ser nomeada, mas aqui eu acho que fica um pouco excessivo, porque a protagonista, a Cassidy, ela é muito fã de Harry Potter, então ela cita Harry Potter várias vezes, em inúmeras passagens. E ela faz uma viagem aqui com a família dela, que ela vai lá pra Escócia. A Escócia tem muito a ver com Harry Potter também, então assim, tem muitas referências, é um livro muito carregado desse tipo de referência. Tirando esse excesso de referências a Harry Potter, é uma história muito gostosinha de ler, eu recomendo super, como falei, tanto pra quem quer ler uma coisa assim no Halloween que não seja tão pesada, pra quem tem medo, né, de ler livros de terror, enfim, pode ir sem medo nessa história aqui. Se você lê em inglês, é um inglês super fácil, porque ele tem um vocabulário um pouco mais acessível, né, pra galera mais novinha. E fica aqui então a recomendação, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Ainda nessa vibe de livros um pouco mais sombrios, eu li The Creeping. Eu nunca sei falar o nome dessa autora, tá, gente? É Alexandra alguma coisa. É um livro que eu já falei aqui no canal, fiz um vídeo sobre ele, comparando esse livro com um outro livro que eu li, e também vou falar aqui nesse vídeo hoje. Vou deixar linkado aqui pra você poder assistir, caso você tenha interesse. Mas não foi um livro que eu gostei, não foi um livro assim que eu achei bem escrito. Eu acho que a autora desperdiçou a oportunidade de trabalhar uma história muito interessante aqui de mistério e acabou focando aí em dramas desnecessários, né, dramas adolescentes que não contribuem em nada pra história. Então é isso, gente, eu dei 2 estrelas pra esse livro. Depois de The Creeping, eu li A Morte no Nilo, da Agatha Christie. Algumas edições também não tem esse A, né? Só A Morte no Nilo. A Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas. Eu tenho vários livros aqui dela, assim, pra ler. Ano que vem eu quero ver se eu leio mais dela, porque esse ano eu li acho que só 2 livros dela. E como eu gosto muito dessa autora, eu quero ler o máximo que eu puder sempre. Esse aqui é um livro que, inclusive, vai sair filme. É um filme que dá continuidade ao Assassinato no Expresso do Oriente. Então é do mesmo diretor, é o mesmo Poirot, que eu particularmente não gosto muito, mas vou assistir o filme com certeza. Essa aqui foi, mais uma vez, uma experiência muito boa com a Agatha. Eu realmente fico impressionada como os livros dela fluem comigo. Sempre é uma escrita muito gostosa, muito fluida. O livro passa assim e eu nem percebo. Foi uma boa experiência nesse sentido. Os pontos negativos que eu identifiquei nesse livro têm relação com algumas falas de alguns personagens, porque eu decidi ler esse livro com um olhar um pouco mais crítico pra certas coisas que eu ouço as pessoas falarem, mas que eu nunca tinha prestado atenção. Em relação à xenofobia, em relação a racismo e machismo também. Então eu fiz o possível pra ler com esse olhar um pouco mais crítico e eu peguei sim algumas coisas. Não é nada muito exagerado. Eu acho que muitas das coisas aqui refletem muito o pensamento daquele povo daquela época e refletem muito a vivência da própria Agatha, porque ela era uma mulher branca, rica, então ela vivia ali, né, na elite da Inglaterra. Então é natural que ela tenha uma visão um pouco mais elitista e isso se mostra muito aqui nesse livro. Eu identifiquei essas coisas, mas não atrapalhou, assim, a minha experiência, porque eu realmente não acho que é nada exagerado. São coisas, assim, muito pontuais em certas falas, em certas coisas que são apresentadas, assim, no livro, que você fica meio, sabe, quando você dá aquela pensada e fala, isso aqui não tá muito bacana. O mistério é muito divertido de acompanhar. Eu só acho que ele demora um pouco pra acontecer, né? O crime mesmo principal demora um pouco pra acontecer, mas depois que acontece, a gente fica realmente muito, assim, curioso pra saber o que tá acontecendo. Como é normal de todos os livros da Agatha. E também, como é normal, fui feita totalmente de trouxa, porque eu não tinha pensado numa possibilidade. Depois que o mistério foi resolvido, é aquela coisa, você fica olhando pras paredes e falando, gente, como é que eu não pensei nisso? Era tão óbvio, como que eu não pensei? Mas essa é a genialidade da Agatha Christie. Ela te entrega um final que muitas vezes é super óbvio, mas que você nem imaginava. Eu nunca vou adivinhar nenhum final dessa mulher, eu já aceitei isso. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Depois eu li um livro bem curtinho lá no Kindle Unlimited chamado Flora Haim. Vocês provavelmente já conhecem esse livro como o livro da galinha. Thaís do pronome interrogativo, beijo pra você. Foi você que me influenciou a ler esse livro. Esse é um livro bem curtinho, é uma fábula, né, que conta a história de uma galinha, que ela não quer mais pôr ovos, ela não quer mais ser uma galinha que só fica ali presa colocando ovos. Ela quer liberdade, ela quer tomar as próprias decisões em relação à própria vida. Bom, gente, eu gostei sim dessa leitura. Eu achei, assim, uma leitura também muito leve, muito fluida. Como é uma fábula, tem muitas metáforas, assim, é um livro que tem metáforas do começo ao fim. Eu gostei porque é um livro de uma autora coreana, então sempre bom a gente ler livros que vêm de outras culturas, né, que fogem um pouco desse eixo aqui que a gente sempre lê de Europa, Estados Unidos. Então gostei muito de poder conhecer um pouco mais sobre a literatura sul-coreana. Foi sim uma experiência positiva, mas não foi, assim, uma experiência que me arrebatou, sabe? Não foi algo que, nossa, eu chorei, fiquei super mal e tal. Eu fiquei triste, porque é um livro triste, tá? Vocês já saibam disso. Mas foi uma experiência positiva e eu recomendo sim esse livro quando você estiver afim de ler um livro que você vai tirar boas lições, sem ser uma coisa assim muito pesada, muito difícil, sabe? No final das contas, eu acabei dando 3,5 estrelas pra Flora Haim.
A próxima leitura concluída foi Horrid, da Katrina Lennon. Eu também já falei desse livro aqui no canal, no vídeo em que eu fiz a comparação com The Creeping, então eu falo desses dois livros. E Horrid foi um livro, assim, que eu gostei bastante. Nesse vídeo também eu explico melhor toda a sinopse do livro, por que eu gostei, o que eu achei que a autora fez e que me agradou. Então, assim, foi uma experiência muito legal. É um livro bastante macabro, é um livro perfeito pra ler na época de Halloween ou quando você está a fim de ler uma coisa um pouquinho mais sombria. Eu confesso que até cheguei a sentir um pouquinho de medo durante a leitura. Eu amo essa autora muito, eu quero realmente ler tudo que ela já escreveu, que ela vai escrever na vida dela, porque ela é perfeita. Mas não foi um livro 100% perfeito, então eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Mas fica a minha recomendação, assiste o vídeo que eu deixei aqui nos cards, porque você vai entender melhor o que eu achei desse livro. Minha próxima leitura concluída foi Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Essa aqui foi uma leitura que eu fiz com o pessoal lá do Piquenique Literário. Foi uma experiência maravilhosa, principalmente porque a discussão do livro foi com a presença virtual da filha da Carolina Maria de Jesus, a única filha viva dela, que é a Vera Eunice. Então a gente teve a oportunidade de ouvir a Vera falar sobre as coisas que acontecem aqui em Quarto de Despejo. Se você não sabe, esse aqui é um livro de não ficção, que, como o próprio subtítulo aqui diz, é o diário de uma favelada. É a própria Carolina contando como que era a vida dela na favela, lá na favela do Canindé, em São Paulo. Então esse livro se passa aí nos anos 50, anos 60. Como vocês podem imaginar, não é um livro nem um pouco fácil de ler. A escrita da Carolina é maravilhosa, é extremamente poética, cheia de metáforas. Ela tem um sentimento na hora de escrever que, assim, gente, é indescritível, só lendo mesmo pra você entender, porque é uma leitura muito tocante, é muito difícil, lógico. A gente até imagina, né, que as pessoas vivam desse jeito, mas ter aqui esse depoimento de uma pessoa que viveu, que passou por isso, é muito forte. A Carolina era uma pessoa extremamente politizada, mesmo sendo uma pessoa semi-analfabeta, como ela era considerada. Ela consegue fazer coisas com as palavras que, assim, gente, é lindo realmente de ver, sabe? E ela era uma pessoa extremamente politizada, ela fala coisas aqui lá nos anos 50 que a gente pode aplicar ao nosso dia a dia, a gente pode aplicar ao nosso momento atual, reflexões poderosas realmente sobre o nosso momento político. Então, pra gente ver como, infelizmente, muitas vezes a gente acaba ficando preso aí num ciclo, precisamos tomar atitudes pra quebrar esse ciclo, e eu realmente nem consigo explicar direito tudo que esse livro me fez sentir. Eu participei da discussão do livro, né, eu vi o depoimento da Vera antes de ler o livro, eu não tinha ainda o livro, depois eu fiz a leitura e as coisas que a Vera ia falando, elas vinham voltando na minha cabeça ao longo dessa leitura, porque a Vera é uma personagem muito presente aqui no livro. A Carolina, a gente vê que tinha realmente um carinho muito grande pelos filhos, ela fala muito da Vera, é uma recomendação, assim, absurda. Esse livro deveria ser lido por todo mundo, esse livro deveria estar nas leituras obrigatórias da escola, é um tesouro da nossa literatura, é um absurdo que a Carolina não seja lembrada aí como uma das nossas maiores escritoras. É muito impactante, é difícil, mas vale a pena a leitura. Dei 4 estrelas e meia e é isso, gente, foi uma leitura extremamente impactante do meu ano. E o último livro que eu vou falar aqui nesse vídeo de leituras recentes é Nona Casa, da Leigh Bardugo. Esse é um dos livros mais hypados de 2020. Todo mundo leu esse livro, tá lendo esse livro, vai ler esse livro. Eu tava com as expectativas altíssimas. E a minha experiência, ela foi cheia de altos e baixos. Eu li esse livro em e-book. E geralmente quando eu leio em e-book, a tendência é que o livro flua um pouco melhor, né? Eu li esse livro lá no Scribd. Eu amo muito Scribd, né? Tem muitos livros maravilhosos lá. Inclusive, se você quiser 2 meses grátis de Scribd, o link tá aqui embaixo pra você poder testar essa plataforma maravilhosa. A tendência é que o livro fluísse um pouco melhor por eu estar lendo em e-book. Mas, meu Deus do céu, Nona Casa é um dos livros mais lentos que eu já li na minha vida. Eu, assim, nem sempre vejo a lentidão como um ponto negativo. Tem livros que são lentos e são muito bons. Um Estranho Sonhador é um exemplo disso. Mas, no caso de Nona Casa, pra mim, é uma característica do livro. Dá pra ver que a autora realmente queria escrever uma história um pouco mais lenta, que tivesse um desenvolvimento um pouco mais devagar. E pra mim isso acabou prejudicando a minha experiência, porque eu acho que ela perde muito tempo explicando coisas que são desnecessárias. Acabou me deixando um pouco, assim, de saco cheio às vezes da leitura, sabe? A escrita de Leigh Bardugo é muito boa, apesar de bastante descritiva, né? Como eu falei, ela acaba perdendo tempo com algumas coisas que, na minha opinião, eram desnecessárias. Mas é uma escrita muito boa, dá pra ver que não tá uma escrita bastante madura nesse livro. Definitivamente não é um livro para adolescentes, um livro pra menores de idade, tá, gente? Já fique bem claro aqui, não é um livro pra menores de idade, porque ele trata de temas muito pesados. Então, assim, desde uso de drogas, né, vícios em geral. Ele também fala bastante sobre sexo, muita violência gráfica. E o ponto que eu quero falar um pouco mais aqui, que é a questão da representação de cenas de abuso sexual, né, de estupro. Bom, esse livro eu já sabia que ele tinha inúmeros gatilhos e ele realmente tem todos esses temas que eu falei aqui pra vocês. Pense 2 vezes, né, se algum desses temas é gatilho pra você, pense 2 vezes antes de ler esse livro. Eu não tenho tanto problema em ler coisas pesadas, eu leio numa boa. Só que eu acho que em alguns casos os autores não sabem fazer muito bem as cenas mais pesadas. E pra mim, a Leigh Bardugo pecou muito nas cenas de abuso sexual, né, estupro. Eu não acho que ela escreveu de uma maneira muito responsável. Eu acho que ela coloca a violência de forma muito gratuita. Eu sei que algumas pessoas vão falar, gente, mas toda violência é gratuita, né? Não tem um objetivo em você descrever cenas de violência. E eu até concordo
concordo com isso, mas eu acho que quando a gente tá falando especificamente de abuso sexual, de pedofilia, que é o que tem realmente muito presente nesse livro, quando a gente fala desses assuntos que são muito delicados, a gente precisa ter uma responsabilidade ainda maior. Então, eu acho que ela escreve cenas explícitas demais e que realmente acabam ficando ali jogadas e sem nenhuma necessidade, sabe? É uma coisa que assim, eu fiquei, qual era o objetivo de você detalhar isso aqui? Em algumas coisas, assim, que ela detalha de um jeito, você não precisava falar essas palavras pra eu entender o que você tava querendo dizer. Eu não sei se eu tô sendo muito clara, mas assim, eu vi algumas pessoas criticando, falando assim, vocês só falam que o livro é pesado porque ele tem cena de abuso sexual. Mas, gente, é porque abuso sexual é um negócio muito sério. É um tipo de violência que muitas vezes deixa sequelas que as pessoas nunca vão conseguir se curar. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade um pouco maior, sim. Não gostei, realmente, das cenas que ela descreve de abuso sexual. Tem mais de uma cena com esse tipo de conteúdo. Se você tem gatilho com isso, eu não recomendo que você leia. Você pode pular esses capítulos. Não fazem muita diferença pra história no final. Eu acho que a Leigh Bardugo, ela já escreveu muito bem sobre esses temas em Six of Crows, por exemplo. Ela poderia ter usado essa mesma responsabilidade que ela teve em Six of Crows pra escrever Nona Casa. Mas, gente, tirando isso, tirando a lentidão e tirando essa parte, a mitologia de Nona Casa é riquíssima. É um livro, assim, que tem um mundo muito bem construído. Eu fiquei encantada mesmo com toda a parte de magia, né? Toda a mitologia é realmente muito bem desenvolvida pela Leigh Bardugo. Eu gostei muito dos personagens, a protagonista, a Alex, é maravilhosa. Enfim, gente, pra mim tudo funciona nesse livro, tirando esses pontos que eu falei aqui pra você. Provavelmente a tendência é que isso melhore nos próximos livros. Eu não acho que a autora vai continuar batendo nessa tecla em outros livros, tanto que eu tenho sim intenção de continuar essa série. Eu realmente espero que ela foque em outras coisas que são muito mais interessantes. Eu quero muito saber sobre certos personagens que apareceram muito pouco nesse livro. O final, assim, realmente deixa a gente interessada em saber o que virá pela frente. Eu acho que foi sim um bom começo, tirando esses pontos, por isso eu dei 3,5 estrelas pra esse livro, mas eu recomendo com essas ressalvas que eu falei aqui. Esse foi o vídeo de hoje, então eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas leituras. Deixa aqui nos comentários se você já leu ou quer ler algum desses livros que eu citei aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de dar o seu like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação e pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!